Amados irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Palavra de hoje, amados irmãos, 1 Pedro, capítulo 8 a seguir, amém? Apóstolo Pedro, amados irmãos, ele estava aqui dando uma palavra de ânimo para os irmãos que estavam passando por grandes aflições, perseguições. A igreja que estava passando por grandes lutas, aflições, perseguições, os gentios também estavam dispersos do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Então o apóstolo Pedro ele vai dar uma palavra de ânimo e ao mesmo tempo a palavra de fé e também exortando a eles a santificar, ficar firme, porque a salvação deles já tinha sido garantida com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, E no versículo 8 ele vai dizer, o apóstolo Pedro, ao qual não havendo visto há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrai-vos com gozo inefáveis e glorioso. Então o apóstolo Pedro diz para os irmãos, olha, vocês agora estão sendo perseguidos, tentados, oprimidos, mas ficai firme, glória a Deus, aleluia, e vos alegrai no gozo da vossa salvação, que já foi preparada através de Jesus Cristo. Sabendo, amados irmãos, sabemos, amados irmãos, que a provação, ela passa, e a tentação também ela passa, porque a provação é aquilo que Deus manda, e a tentação é aquilo que o diabo se levanta contra nós para nos destruir. Amém? Mas só que em tudo nós somos mais do que vitoriosos, tanto na provação como na tentação. E aqui o imperador, a perseguição era grande ali, na época, contra o evangelho de Cristo, os anticristos, que tinham muitos já, se levantava contra a verdade. Nossos irmãos estavam dispersos, passando por essas lutas e aflições. Pedro então vai dar a palavra de ânimo. Versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicavam anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O apóstolo Pedro aqui lembra eles dos profetas, usado pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, já falava do que ia acontecer, que Jesus ia morrer, ia ressuscitar, das perseguições, Então Pedro aqui lembra a eles que o Senhor já vinha, alertando, como hoje, o Senhor vem nos alertando, para nós ficar firme dos sinais que estão vindo aí, dos sinais que já vieram, de todos os sinais, que Jesus falou em Mateus 24, cada dia mais nós vemos que está multiplicando, é enchentes, é fome, é matança sobre a face da terra. Você pega um jornal hoje, espremer, ele sai sangue de tanta notícia ruim, que a gente não tem nem que estar dando ouvido para essas coisas, mas se encher do poder e do conhecimento e da graça de Cristo, Por isso que tem muita gente entrando em depressão, porque fica atrás dessas coisas ruins, E não se enche da palavra de Deus, não ora, não jejuma, não tira tempo para a palavra, para Deus, E fica cheio dessas coisas e acaba entrando até em depressão. Mas aqueles que enchem da palavra de Deus, ele está sempre cheio de vida. É como uma árvore plantada junto às correntes de água. E sempre está viva, verdinha. Por quê? Porque está alimentando de uma comida boa que vem do céu, de uma comida que permanece, não do que perece, Então aqui o apóstolo Pedro estava lembrando ele que os profetas já vinham alertando
sobre todas estas coisas, sobre as aflições, mas também sobre a vitória que Cristo venceu na cruz, né? Pagando a nossa dívida para nós sermos salvos. No versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então o apóstolo Pedro lembra eles das pregações que já vinha vindo, né, sendo feita, os profetas cheios do Espírito Santo, né, já usado lá atrás, né, já vinha com a revelação de tudo que ia acontecer, né. Glória a Deus. Veja que Isaías fala do homem da dor, das dores. Estava falando ali de Jesus, né? Jesus levou sobre si as nossas dores, né? As suas enfermidades. Então Isaías, os profetas já vinham anunciando, né? Aquela figura de cordeiro já era a figura de Jesus. Figura de cordeiro quer dizer que Jesus é manso, humilde, né? Mas figura de leão também é que Jesus é poderoso, né? Tem autoridade, glória a Deus. Então os profetas já estavam alertando, né? Já vinham alertando. E aqui no versículo 13, o apóstolo Pedro ele continua alertando os irmãos também acerca da santificação, para os irmãos se santificarem, corpo, alma, espírito, né? Então ele vai dizer, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai diligentemente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz, cingindo os lombos, sede sóbrios, com diligência, né? Sede sábio, né? Para vencer, sede sábios para vencer, se santifique, tenha fé, tenha bom ânimo, né? Que vocês já receberam na revelação de Jesus Cristo o poder, a graça, a virtude e a salvação, né? Então se santifiquem, sejam sóbrios, né? E sejam fiéis a Deus, mesmo em meio a tantas aflições, tribulações que vocês estão passando, seja firme na revelação de Jesus Cristo, né? Que foi Jesus, ele se revelou para nos salvar, nos livrar de uma dívida que nós não poderíamos pagar. Não era uma dívida de dinheiro que o homem e a mulher pode pagar. É uma dívida, preço de sangue, que ninguém poderia pagar se não fosse Jesus, né? Então Jesus vem e paga essa dívida grande, muito alta. E Pedro aqui então agora diz, olha, vocês se santifiquem, né? Seja sóbrios, diligentes, isto é, tenha sabedoria para vencer e fique firme, né? Porque Jesus já nos deu a vitória. Essa aflição, perseguição, ela vai passar. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos conformado com a concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pedro diz, não sejais como anteriormente, que vocês eram ignorantes, sem saber, sem conhecer a palavra de Deus, andando errantes, sem saber para onde ir, né? Mas agora vocês conhecem a palavra, sejais obediente, como um filho obediente, aquele filho obediente ao pai, à mãe. O pai e a mãe gava, né? Todo mundo gava, fala, esse filho é bom, obediente. Então Pedro diz, seja também como um filho obedientes, não vos conformando, não conformais com as concupiscências, né? Não conformais com este mundo, concupiscência com o pecado, com a vaidade, com a sensualidade, com o jogo de futebol, com as músicas mundânicas, profanas, com as festas pagãs, né? Vai chegando mais uma festa pagã aí, o Natal, né? Muitos crentes já tá até com touca na cabeça, né?
desonrando a Deus e honrando essas festas pagãs, né? Que não tem fundamento bíblico, né? Então vigiar, meus irmãos, é isso que Pedro estava falando. É tempo de nós santificarmos, não ficar atrás dessas coisas. Aleluia. Versículo 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Pedro diz, como é santo aquele que vos chamou. Jesus nos chamou, né? E ele é santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, eles são santos. Sede santos também. Sede separados, né? Sedes transformados pela palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, aleluia, pelo sangue de Jesus. Dê bom testemunho, ande corretamente, buscando sempre a palavra, buscando sempre a santificação do corpo, da alma e do espírito. Versículo 16. Portanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito. A palavra é o próprio Jesus é a palavra, amados irmãos. Está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sabemos, amados irmãos, que sem santidade nós podemos ser cristãos, nós podemos pregar, nós podemos louvar, nós podemos profetizar, mas sem santidade ninguém vai ver o Senhor, ninguém vai ver Jesus, porque Jesus é santo, é puro, é perfeito, como está dizendo no versículo 16, portanto está escrito, isto é, firmeza e certeza, sede santos, porque eu sou santo. Né? Nós não podemos viver uma vida relaxada, achando que nós vamos ser salvos e vamos ver Jesus. Não vamos. Estamos enganando a nós mesmos. Pois que a palavra de Deus é um mapa. Ela nos guia para o céu, tem as placas nos guiando. Não faça isso, não faça aquilo. Aqui você não vai, não passe por lá. É a placa indicando o pecado para você não ser condenado. Glória a Deus para nós não sermos condenados. Versículo